Muito bem, meus irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos para o capítulo 6 de Romanos. Nós faremos a leitura dos últimos versículos do capítulo 6. Na verdade, leremos dos versos 20 a 23 de Romanos 6. Som. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ok. Muito bem, irmãos, a partir do verso de número 20 de Romanos 6, diz assim o texto que nós vamos ouvir a exposição. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 23 provavelmente é o mais conhecido dessa passagem e vocês já devem ter ouvido falar dele. O salário do pecado é a morte. Mas será que você sabia que o verso inteiro terminava dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor? Pois bem, seja qual for a sua escolha, dê certo. Você, sendo crente por um pouquinho mais do que 15 minutos, já deve ter ouvido este versículo. O problema é saber em que contexto ele está e o que Paulo está querendo nos dizer com estes versículos. Eu tenho mostrado a vocês o que o apóstolo Paulo tem nos ensinado desde o começo dessa carta. Então é bom lembrar o que nós temos visto. Mas antes, deixa eu contar para vocês uma outra história de criança, mas não a meu respeito. Quando eu era criança, eu não vou lembrar exatamente com que idade, mas eu me lembro da situação, alguns flashes importantes. Eu me lembro que anunciaram na igreja que haveria naquele sábado, e a igreja que eu frequentava na época, lá no Rio de Janeiro, não fazia muita programação de sábado que crianças fossem, pelo menos na minha idade. E me chamou a atenção por algum motivo, que naquele sábado nós teríamos uma noite de testemunho. Viria um certo alguém, missionário, sei lá, você sabe que você sempre tem um perigo nessas coisas, né? Aí chamaram lá alguém, eu não me lembro exatamente qual foi o anúncio, mas eu me lembro que era uma história, assim, chamativa e que nós ouviríamos o seu testemunho. O que eu me lembro? Eu me lembro de irmos à igreja, eu estava em polvorosa, eu queria muito ouvir aquele testemunho. Eu estava muito interessado, e eu era uma criança. Meus pais não pareciam muito animados, mas nós fomos à igreja. Eu sentei lá na frente, que era uma outra coisa que eu não costumava fazer. Deixei meus pais, sabe aquela coisa? Não sei onde eles foram parar. Eu fui aos braços de Jesus, sentei lá na frente e fiquei bebendo a largos sorvos o que aquele missionário, vamos chamar assim, aquele ser, estava contando. Eu me lembro de detalhes da história. Me lembro de como ele colocou cocaína no tubo da Asa Delta, lá no Rio de Janeiro. Me lembro de como ele contou do som que uma bala tem quando a polícia atira e ela pega de raspão na orelha. Eu me lembro de vários flashes dessa história. E me lembro que meu pai apareceu do nada e falou, vamos embora. Mas agora? Vamos embora. E meu pai anunciou de maneira discreta que nós estávamos indo embora e não entendi nada e só obedeci. Eu não ouvi o final dessa história. Mas no carro, ainda sem entender, eu observava meu pai tentando explicar para minha mãe por que nós estávamos indo embora. E ele estava visivelmente incomodado. Ele era presbítero da igreja. E eu me lembro, de novo, de flashes e desta feita agora uma frase que meu pai falou que chamou muita atenção. Ele disse que já haviam se passado 30 minutos
e o tal missionário transformado não havia ainda mencionado nem a Bíblia, nem o nome de Jesus. E meu pai disse, alguém que gasta tanto tempo falando de si não vai chegar em Jesus tão cedo. E aí que me chamou a atenção, se o testemunho dele estava concentrado na vida pregressa, ele não haveria quase nada a dizer sobre o que Deus fez por ele. E nós, então, não vamos ficar ouvindo sobre como ele era. Porque quando a gente fala de testemunho, a gente quer ouvir aquilo que Deus fez e não quem a gente era antes de Deus fazer. Demorou muito tempo para eu achar que meu pai estava certo, porque eu era curioso. Eu acho que eu não frequentava uma boa igreja na época, porque o povo gostava dessas coisas, né? E a igreja em que eu passei vergonha não foi essa, foi outra, tá? Na hora eu não entendi, guardei no coração. Anos depois eu fui compreender que a vida e a dinâmica da fé e da igreja exigiam uma outra postura. E o problema não era nem o tempo que ele estava gastando falando sobre a sua vida pregressa, era o tom. Meu pai não soube explicar exatamente o que estava incomodando. Deixa que eu explico para vocês qual é o grande problema. Aquele homem, que eu vou, por condescendência, chamar de irmão, vai que é salvo, mas o irmãozinho tinha um problema grave. E o problema grave era, ele falava da sua vida pregressa sem vergonha. Ele não tinha vergonha do que ele tinha feito. Ele não tinha problemas de consciência com o que ele tinha feito. Era errado, ele sabia. Ele entendia que ele estava no lado negro da força, que ele estava no dark side, mas ele não falava com vergonha. Ele falava até com um certo orgulho de ter sobrevivido, contava detalhes de como fugira da polícia em várias ocasiões. O que nós vamos aprender aqui hoje explica porque meu pai estava certo, apesar da explicação dele. Alguma coisa estava incomodando, ele não sabia bem o que era, desconfiou que se meia hora ele não falou de Jesus, então ele não ia falar nunca. E eu desconfio que meu pai estava certo, porque quem fala do seu passado sem vergonha de quem era e com alegria daquilo que Deus fez, de certo não está testemunhando nada nem de ninguém. E hoje nós aprenderemos que quando nós comparamos os frutos da nossa vida passada e os frutos da vida transformada pela graça, não há nada do lado de lá que nós devamos trazer para cá. Esse é o ponto que eu quero fazer com vocês aqui. Não há nada de interessante, relevante e tão fantástico que você deva trazer da sua vida pregressa que faça esse peso todo na balança quando você coloca os frutos da vida em pecado comparados com o fruto da santificação. Para isso, você precisa entender, então, aonde que Paulo está chegando no final do capítulo 6, que é o capítulo sobre santificação. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, em Romanos. Vamos lembrar que Paulo está no capítulo 6, usando a figura do senhor de escravos para representar o poder do pecado sobre alguém, da mesma forma que a figura representa o poder de Deus sobre esse mesmo alguém. Paulo está dizendo que, na verdade, quem disse isso foi Lutero, resumindo Paulo, mas eu gosto disso e já falei na semana passada, me permitam repetir que se somos como bestas ou montadas por Satanás ou montadas por Cristo, o que realmente importa não é a qualidade da besta que somos, mas a qualidade do Senhor a quem servimos. É quem monta em nós que conta e não quem é montado, que no nosso caso é o Senhor Jesus. Paulo não está, de fato, nos confrontando neste capítulo. E é muito curioso, porque às vezes a gente se sente confrontado mesmo quando o tapa não é para nós.
E em Romanos 6, Paulo não está necessariamente nos confrontando com o pecado, mas com a falta de fruto. Esse é o ponto que Paulo está fazendo aqui. Ele está apenas constatando como as coisas são. Esse é um texto mais propositivo. Ele veio explicando que o Evangelho anuncia a salvação para a nossa condição deprimente e impotente com respeito às nossas obras para nos justificar. Você não é apenas impotente para se justificar, você está numa condição deprimente. Depois, Paulo explica que a mudança operada em nós transforma tudo, dos pensamentos à atitude. E são essas atitudes que falam mais alto nessa balança, porque elas são a evidência da santificação. Elas são a prova que o processo através do qual Deus vai nos limpando do pecado está acontecendo. Tá? Por isso que eu disse que a atitude desempata esse jogo. A figura que Paulo resolveu no capítulo 6 usar foi a do senhor de escravos. A quem você serve como escravo, este alguém é o seu senhor. E você serve como um escravo, ou seja, como quem não tem opção. Antes da salvação, todos nós éramos escravos do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Isso que eu acabei de dizer, o próprio apóstolo Paulo falando, só que em Efésios. Mas a vida cristã não é caracterizada pela vida em pecado. Estudando sobre esse texto, eu encontrei um outro pregador que levantou um ponto muito interessante. Para ele foi no final, para mim vai ser no começo. Que é a pessoa que quer parecer piedosa, parecer santa, e na hora de confessar o pecado, dá uma exagerada, dá um ganho na sua miséria. Você já deve ter visto isso. E a pessoa é muito podre, não merece nem estar viva, nem estar ali. Você já viu isso? Em que a pessoa vai confessar os seus pecados e diz assim: Senhor, temos pecado abundantemente em palavras, pensamentos e obras. Mas essa pessoa precisa ser disciplinada. Mas a pessoa está pecando em palavra, pensamento e obra, tem multidão de pecado, não merece estar vivo. A vontade que dá é dizer: o que você está fazendo? Peraí, primeiro, errou o pastor que te pôs para dirigir a liturgia, te chamou para orar, errou o conselho que mantém você na igreja. Mas, pastor, esse é meu caso. Se for o seu caso, me comunique para a gente disciplinar você. Porque se você não está experimentando vitória sobre o pecado, e esse é o ponto que eu vou fazer hoje, se não há vitória, se assim, olha, eu até peco no procedimento, mas não em palavras, ou às vezes em pensamento, eu percebo que há uma mudança em mim. Mas se você está pecando abundantemente, milhões, não dá nem para dizer, e é tudo, palavra, pensamento e obra, não sobrou nada, você não é crente. Só isso, você não é crente. E não é uma confrontação, é uma constatação. Você precisa se converter. Mas Paulo não está falando para o não convertido. Ele está falando para o convertido. E é por isso que no capítulo 6 ele vai explicar como é a vida do crente. O crente não peca, verso 1, para que a graça seja mais abundante. E verso 15, o crente não peca porque está livre da lei. Aliás, o crente não devia pecar, mas como não dá, a pergunta é: como é que fica a questão nesse jogo? A vida cristã é uma vida de santificação. E hoje terminaremos de examinar o argumento do apóstolo Paulo nesse sentido. É isso que o apóstolo Paulo, então, vai concluir nos versos 20 a 23. Bom, olha para o texto, deixa sua Bíblia aberta, vamos conferir a primeira coisa aqui, que é para a gente poder extrair desse texto alguma coisa bem prática e útil para nós hoje. Uma primeira coisa é, perceba essa estrutura, tá? Vamos entender o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está traçando um contraste
entre os frutos colhidos na época em que nós éramos escravos do pecado e o que colhemos, não escolhemos. Saiu um ex aqui errado. E o que colhemos como servos de Deus. Esse contraste que ele está fazendo. Ele está comparando o fruto que você colheu antes com o fruto que você está colhendo agora. Que você está colhendo agora. Não é para você fazer força para nascer esse fruto. Tem que estar colhendo. Paulo acabou de nos convocar a que ofertássemos nossa vida como instrumentos da justiça, com a mesma prontidão com que nós oferecíamos à maldade. Deixa eu dizer assim, está aí claro na Bíblia, você pode conferir nos versos anteriores, a palavra maldade aparece no verso 19, clara como cristal. Você não era bonzinho e só não era bom o suficiente. Quando as pessoas dizem lá fora, como ímpios, que existem pessoas boas, talvez não seja o momento, talvez não seja a hora, mas não assuma isso como verdade. Não existe ninguém bom. Você era mau. E deixado a sua própria natureza, você é mau. Você era um devoto da maldade. Lembre-se disso. E a razão pela qual agora a gente vai oferecer o nosso arsenal que estava a serviço da maldade, agora a serviço da justiça, é porque nós mudamos de Senhor. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Outro Senhor tem. E o nome dele é Deus. Essa é a razão pela qual você agora não serve à maldade, porque você serve a um Deus bom. Você não é bom. Deus é. E ele derrama da sua bondade em nós para que a gente extravase essa bondade para outros. Então, para concluir, não o sermão, mas o argumento, que a gente vai falar da conclusão, Paulo vai colocar os frutos colhidos das duas vidas numa balança. E aí a gente vai perceber agora para que lado ela vai pender. No verso 20 e 21, dá uma olhada aí, Paulo fala sobre os frutos da escravidão do pecado. No verso 22, ele vai falar dos frutos do serviço a Deus. E no verso 23, ele vai arrematar com uma conclusão. E nós podemos considerar o verso 23 como o contraste básico, o guia desse texto. Paulo chama de salário o resultado do pecado. Você está vendo aí? O salário do pecado. Antes de eu falar do final, calma. Salário do pecado. Quando Paulo chama de salário, a gente espera que o oposto seja o contrário. Mas, na verdade, Paulo vai chamar o outro lado de dom gratuito, aquilo que Deus vai dar. Entenda que aquilo que o pecado te entrega é uma dívida. Você fez por merecer. Quando um patrão te paga, ele não está te fazendo um favor. Ele te deve. É justo que ele te pague. Vocês têm um acordo. Eu trabalho tanto tempo, você me dá esse valor. Quando você recebe esse valor, você tem direito. Quando o seu chefe for condescendente com você porque está lhe pagando, você olhe para ele com cara de desdém. Que é isso aí, queridão? Você me deve. Eu trabalhei para receber isso. Olha que lindo. O salário do pecado. Você fez por merecer o que o pecado te entrega. Agora, o pecado é um excelente patrão. Paga em dia, paga justo, dá tudinho que você merece. Está entendendo a ironia do apóstolo Paulo nesse texto? O salário aqui, inclusive, é um termo militar. Paulo vai usar a palavra soldo. O salário é o soldo, ou seja, é aquilo que se paga a um soldado. É humilhante essa comparação, porque ele está dizendo que
o que você recebe do pecado é a justa paga pelos seus bons serviços prestados ao reino das trevas. É quase como que o pecado dissesse com orgulho: você fez por merecer, está aqui o seu salário, você me serviu direitinho. Inclusive, vou te dar uma condecoração, não é? Uma medalha de honra ao desmérito, porque você serviu bem à causa. É isso que Paulo está dizendo aqui. O salário do pecado não é a paga de um trabalhador, é o salário que se paga a um soldado que serviu direito, serviu bem. Você era um bom soldado do mal. Você era bom em ser mal. Olha que coisa boa. E no contexto, eu até disse aqui que pensar dessa forma é um pouco pesado, né? Porque não é certamente o caso no outro lado. E aí, o verso 23 também nos diz, concordando com o verso 21, já eu vou entrar nos pormenores, que não à toa Paulo usa a palavra morte. E no verso 22, a última palavra é vida. Já eu vou explorar mais isso. Agora, o contraste está com aquilo que Deus dá. O que Deus dá não é justo. O que Deus te dá não é justo. Justo seria você receber aquilo que você merece. O que Deus te dá é graça. Aquilo que Deus nos dá é doação, é graça, você não merece. Deus não te deve nada, porque Ele não deve nada a ninguém, mas Ele te dá. Então, o contraste, e aí Paulo usa duas palavras para tornar a coisa mais evidente, mais humilhante, se você preferir. Se fosse dom, já seria ruim, é doação, mas é dom gratuito. Para dizer mesmo que só a bondade de Deus é a fonte do que Ele vai te dar. Outra coisa que devemos manter em mente aqui é que, apesar de eu usar para diferenciar a expressão servo de Deus em contraste com escravo do pecado, eu quero que você perceba aí nos versos 21 e 22, a palavra para escravo e a palavra para servo é exatamente a mesma. Elas têm o mesmo sentido. Nada mudou do que a gente viu anteriormente para esses últimos versículos. É que eu ficava falando sobre ser escravo de Deus, escravo do pecado, eu estou com medo de vocês confundirem. Então eu vou chamar de escravo do pecado e servo de Deus. Mas ser servo de Deus é a mesma coisa que ser escravo de Deus. Mas Deus nos liberta, eu quero ser livre. Isso, vou falar já do que você era livre. Já, calma. Mas Deus não te libertou para você ser livre para você. Deus te libertou para você ser escravo dele. Você não é livre coisa nenhuma, só existe um ser absolutamente livre. Um único ser que é lei para si mesmo e não está debaixo de qualquer outra lei. Um único ser que é autônomo. E o nome dele é Deus. Todo o resto é escravo. Ou de Deus, ou de Satanás. E por último, porque o que eu vou falar agora se alinha com a abertura desse trecho lá no verso 15, é que quando Paulo escreve o verso 20, olha lá o verso 20, quando, pois, éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, o que vai explicar Jesus lá em João 15, Paulo usa uma palavra curiosíssima aí. Verso 20, isento, livre, ou, se você preferir, alforriado. Você tinha carta de alforria em relação à justiça. Paulo entende, tal como Jesus nos disse, não só em João 15, mas também em Mateus 6, que é impossível servir dois senhores. E nesse caso, ser livre em relação à justiça
significava que você é escravo em relação ao pecado. Olha que beleza. Você entendeu? Essa é a razão pela qual, lá fora, as pessoas que não são cristãs se sentem livres. Porque elas são. Elas são livres de Deus. Aí você entende, porque não é uma piada quando eu digo assim, pastor, eu tenho que fazer isso? Eu falei, não, você está livre para ir para o inferno. Você fala, mas que aí eu não quero. Mas é dessa liberdade, você é livre para decidir ir para o inferno. Porque se você quiser ir para o céu, você já não é mais livre. Você tem que ser escravo do Senhor. A sua vontade não é mais sua, você tem que fazer a vontade do Pai. Se quiser ir para o céu, você tem que ser servo. Se você quiser ser senhor, talvez senhor do seu próprio destino, tem até na cultura popular, né, popularizou-se esta expressão por causa de uma novela, que é baseada inclusive em outros textos da cultura popular, que você é senhora ou senhor do seu destino. E quando você é senhor do seu destino, você vai para onde seu destino te leva. Inferno. Se o Senhor Deus é o Senhor do meu destino, aí a gente vai para o céu. Então essa palavra curiosa que Paulo usa aqui para se referir ao fato da gente estar isento, não é assim, eu não tinha deveres com a justiça. Não. O que ele está dizendo é que você estava livre de Deus e você considerava isso uma coisa boa. Mas, na verdade, isso significa que tu eras escravo do pecado. Isso eu fiz em homenagem a você. O tu eras. Vocês gostaram? Conjuguei direitinho o verbo. Não quer dizer que você não estava sob obrigação de obedecer a Deus, mas quer dizer que você estava na obrigação de obedecer o pecado e seus ditames. Olha que forte isso. Você não tinha opção. Você não obedecia o pecado que você queria. Você queria obedecer o pecado, mas se você resistisse a ele, você era punido. Você não tem opção. Mas isso também ensina que enquanto alguém não é feito servo da justiça, portanto escravo de Deus, esse alguém não agrada a Deus, não serve a Deus, não tem parte com Deus. Então a gente tem que acabar com essa noção, tem que exterminar esse negócio de dizer que as pessoas têm o desejo de agradar a Deus, só não conseguem. Que elas estão tentando, porque as suas melhores intenções estão contaminadas. Não! Paulo já tinha dito isso, não é novidade. Capítulo 3, Paulo falou, não há um justo nenhum sequer. Não há quem queira a Deus, não há quem faça o bem. Você não fazia o bem, não servia a Deus, porque você não tinha interesse. Enquanto a gente não é feito servo da justiça, não há interesse da nossa parte, pois nosso desejo nunca se materializa em ação, porque a gente não quer de verdade. O desejo que a gente fala que está lá no coração, na verdade, é a testemunha que aponta para você a lei de Deus e que no dia final vai testemunhar contra você. Ela não está lá para dizer para você que você é bom, ela está lá para dizer que você sabia o que era bom e não fez. Então, para de acreditar que todo mundo é bonzinho, só não é o suficiente. E que, por outro lado, para de achar que você se tornou bom o suficiente. Tá? Porque isso aí também precisa mudar. Somos escravos servindo a maldade e fazemos isso de bom grado até que Deus nos sequestre pela sua graça para o seu reino de justiça. Dito isso, temos duas lições para a gente pensar aqui. Os dois frutos. Verso 21. Há dois frutos aqui. Um fruto que você colhe agora e um fruto que você vai colher daqui a pouco. Eu vou chamar aqui de fruto do presente e o fruto do futuro. Quando você é escravo do pecado, Paulo pergunta qual foi o resultado que vocês colheram. Por isso eu usei a figura do fruto, porque Paulo usa a expressão colheita no 21 e fruto no 22. A pergunta é, o que vocês colheram? Primeiro, o fruto da escravidão do pecado.
vergonha. O pecado te envergonha. O objetivo do pecado é te envergonhar. Isso não quer dizer que você deveria ter vergonha daquilo que você fez na sua vida. Não é disso que Paulo está falando. Eu acho horrível, porque isso cria legalistas, fariseus, de você transformar esse texto naquilo que deveria ser e dizer: você devia ter vergonha. Não, isso é uma constatação. Repara que o golpe é muito mais sutil. Não é, fala da sua vida pregressa com vergonha que falar assim desse jeito é errado. Lembra quando você era ímpio? Que você falava, que você pensava, que você fazia? Se eu repetir aqui, como é que você vai se sentir? E a sua primeira reação é: não fala, pelo amor de Deus. Exato. Porque você sente vergonha. Se você não está sentindo vergonha, se você fala com alegria da bala voando no seu ouvido, de como você fazia racha. Eu fui ovelha de um pastor que explicou para a gente como serrar o cano do câmbio para você fazer racha mais rápido. Que isso? Não tem vergonha? Não, isso é errado, hein, gente? Não, se você fala sem vergonha, tu não é crente. É isso que Paulo está dizendo. Quem é crente e olha para trás e lembra de quem era, o que fez, sente vergonha. Então, quando você o que Paulo está dizendo aqui é: quando você olha para trás e sente vergonha, quando você olha para trás e se sente humilhado, envergonhado, constrangido por quem você era, por aquilo que você fez, pelas marcas que carrega, tá certo. Porque estes são os frutos que se colhe quando se é escravo do pecado. E é por isso que Paulo, muito antes desse verso 17, olha aí, ele deu graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Ou seja, Deus não vai te envergonhar. Essa é a parte mais legal. Deus cobre, olha a expressão, Deus cobre as nossas vergonhas. Uma expressão que você ouviu desde quando? Desde que a gente saiu do Éden. Já o pecado vai abaixar sua calça e ainda dar risada. O pecado vai te despir na frente de todo mundo e dizer: olha ele! O pecado não tem interesse em te fazer nenhum bem, ele promete o bem, mas ele quer te envergonhar. Quando paramos para pensar e computamos aquilo que éramos, coramos de vergonha. Quem fez isso também foi Daniel. A nós nos cabe corar de vergonha. É vexatório só de lembrar. E a minha pergunta é: como alguém poderia se vangloriar de coisas tão ruins, más, nojentas e desprezíveis? Como? Porque esse é o primeiro fruto e esse é o fruto que você colhe agora. Mas também tem o fruto que você vai colher no futuro. Mas é só para lembrar, se você se orgulha de algo ou julga que você tem alguma coisa boa que dá para aproveitar da época que você era ímpio, então deixa eu dizer que não houve mudança nenhuma. Você não entendeu que tipo de mudança Deus opera porque você não participou dela. Não é, de novo, não é uma exortação, é uma constatação. Você sente vergonha da sua vida pregressa? Não, eu não era tão mal assim, então tá bom, você vai para o inferno, você não mudou nada. Ah, mas que duro, não é duro, é uma constatação, meu querido. Não se entra no céu com orgulho de si. Não se entra no céu com orgulho de si. Todo mundo vai entrar no céu de cabeça baixa dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Na verdade, não dá nem para dizer obrigado, porque se você está dizendo obrigado, você está se obrigando a devolver. Eu acho que a gente vai ter que dizer outra coisa. A gente vai dizer assim: louvado seja o teu nome, misericórdia, Senhor, aleluia, glória a Deus. O que a gente pode dizer em gratidão? Fala para nós, que se eu disser obrigado, eu vou ter que devolver o favor. Você sabe o que significa obrigado, né? Significa que eu estou me obrigando a devolver o favor. Você não vai dizer nunca isso para Deus. Para Deus não se diz obrigado. Muito obrigado, Senhor. Não, a gente diz graças. Quer receber. Aliás, se você preferir, você pode usar espanhol. Vai bem. Vai todo mundo entrar no céu dizendo graças, Senhor. Ok. Deus faz tudo certo, né? Vocês veem?
Ai, ai. Agora Paulo está ocupado em dizer outra coisa. Ele vai nos falar aos transformados daquilo que eles experimentam. E você experimenta a vergonha de quem você era, vergonha do que você fazia, vergonha do que você pensava. Por quê? Por quê? Segundo o fruto do futuro, morte. Morte é o fruto futuro. Antes de sermos tornados cristãos, o fim da nossa forma de vida era a morte. Você era uma máquina produtora de morte. Por onde você passava, coisas morriam, relacionamentos morriam, pessoas morriam, se não de fato no seu coração. Você era um serial killer, você era um matador, você era a morte andando com pernas. Você não era só morto. Você era um walking dead e killer. Você matava e morria. A morte andava ao seu redor. Você era uma máquina produtora de morte e você, para todos ao seu redor, para tudo que você tocava. É horrível ouvir isso. Você está dando aí graças a Deus que tu nasceu crente? É mesmo, é? Você acreditou com que idade? Você creu com que idade? Fez pública profissão de fé com 6 meses, que é o tempo. 1 ano se você foi minha ovelha, porque tem que fazer o catecúmenos e leva 1 ano. Dependendo da igreja, você já publicou a fé com 3 meses de idade. Cuidado. Qualquer orgulho que você tenha de si, já tem alguma coisa errada aí. Ai, graças a Deus que eu nunca fui do mundo. Sempre fui de Marte. Por favor, por favor. O fim, o fruto final é a morte. Isso é horrível. No caso da escravidão ao pecado, nós temos vergonha para o presente e morte para o futuro. Mas vamos para a parte boa? Verso 22 vai mudar esse quadro. Qual é o outro fruto? Repare que santificação é fruto. Portanto, o ponto aqui não é a santificação. Paulo está concluindo o argumento. Santificação é um dos frutos. Ele vem falando de santificação, mas ele está falando sobre ser... Olha o verso 22. Transformados em servos de Deus. E o fruto dessa transformação, ou seja, no caso da liberação do pecado, temos santificação para o presente. Esse é o primeiro fruto. Por isso que Paulo está batendo nessa tecla. Porque não é uma coisa para o futuro. Um dia eu vou ser santo. Não, Paulo está falando, esse é o fruto que se colhe no presente. Qual é o primeiro fruto que a gente colhe da salvação? Santificação. Porque o fruto futuro é a vida eterna. Olha que beleza. A santificação é o fruto presente do serviço a Deus. Ser liberto do pecado e transformado em servo de Deus é começar a experimentar santidade nessa vida. Santidade de vida agora. Seus gostos têm que mudar hoje. E dizer assim, você tem que ser santo, é o oposto do que Paulo está dizendo aqui. Porque fruto não é uma coisa que você faça com força. Você já viu alguma árvore sofrendo para parir um fruto? Já viu? Vadislau adora usar essa expressão e eu gosto muito dele falando, né? Que ele dá uma tremida e fala assim, eu nunca vi uma macieira dizendo assim, maçã, e saiu uma maçã assim. Não, fruto é uma coisa que nasce. Aí. Eu não sou o Vadislau, não tenho a sua finesse, nem a sua cultura, então eu digo que fruta é igual verruga, quando você vê, nasceu. Mas a de Deus não é verruga, não. Verruga é a do pecado. A de Deus é coisa boa. Entendeu? De Deus é coisa boa. Eu não sei o que a gente pode dizer de bom, mas você já pensou em alguma coisa boa que nasce? Fruto é isso. Fruto é parte da árvore. O fruto é parte da árvore. Eu me lembro, eu
Fui pastor no interior de São Paulo e, sendo nascido e criado aqui em São Paulo, eu entendo tudo de tudo, né? Frutas, animais, nada. Quando eu fui para os Estados Unidos, o Scipione me perguntou sobre passarinhos. Eu não sabia. Passarinho é um bicho que voa. Ele sabia a diferença, o tamanho do bico. Quando ele chegou no Brasil, ele me perguntou: que árvore é essa? Eu falei: verde. Não entendo nada. Fui para o interior. A gente estava na casa do pastor, de um pastor amigo meu, e no quintal da casa dele tinha uma árvore que a gente queria saber o que era. E eu, muito bíblico, né, muito esperto, mais sagaz do que todos os animais pastorais, disse: vamos achar o fruto. Só que não estava na época. E a gente caçou, e eu lá caçando o fruto, e nada, e nada, e nada. E começou os especialistas. Você sabe quando uma pessoa é especialista, quando ela pega a folha, quebra a folha e dá aquela cheirada, né? Ela sabe. Meu amigo, nós cheiramos a folha, nós raspamos o tronco, nós lambemos a árvore. Ninguém sabe do que era aquela árvore. Porque no final, todos os especialistas, um cheirou, outro raspou, pegou lá, todo mundo. Pitanga, acerola, limão. A gente não sabe o que é até hoje. Eu que só fiquei observando, porque eu tenho morro de medo de lamber um negócio e morrer, né? Não sei até hoje do que é aquela árvore. Mas uma coisa é certa, a gente sabe o que é a árvore quando ela frutifica. Santificação é o fruto do crente. Santificação é o fruto de uma vida transformada por Deus. Se você se torna coparticipante da obra que Deus começou em você e irá terminar no futuro, então os primeiros frutos são a santificação, ou é a santificação, e o primeiro e último fruto culminará na vida eterna. Você já começa a desfrutar da vida agora, porque você vai desfrutar dela da agora para frente. Quem morre em Cristo já não morre, passa da morte para a vida. A vida eterna é o que te espera. Só se você já frutifica a santificação. E esse é o problema. Os pastores estão dizendo para a igreja que eles têm que frutificar a santificação. Eles estão dizendo que você tem que santificar dessa forma. E a pessoa fica tentando mimetizar uma vida cristã. Não é assim. É natural para o crente ser crente. É natural para o salvo ser santo. Se está difícil demais, se você não está conseguindo vencer, se você não é uma pessoa melhor hoje do que quando você se converteu há meses atrás, você não se converteu. Eu sei que isso é duro, mas essa é a verdade. Fruto não nasce na força. Fruto é natural, fruto brota no ramo. E Deus quer limpar esses ramos para que você frutifique mais. Ou seja, que hajam mais obras de santificação. E a finalidade disso é a vida eterna. Por fim, a vida eterna. Aliás, vida eterna, eu estou lendo 22, vai para o 23. Aliás, vida eterna em Cristo, nosso Senhor. De modo que, se um homem não está sendo santificado, não há razão para crer que ele foi justificado. Eu sei que você gostou dessa frase, ela não é minha, eu também gostei, então eu vou repetir. Se um homem não está sendo santificado, não há razão para crer que ele foi justificado. Como é que você sabe que você foi justificado? Santificação. Como é que você cria esperança de vida eterna? Santificação. Os frutos do futuro não se colhem agora. Os frutos do futuro não se colhem agora. Os frutos do presente, sim. Então, comece a colher santificação. Comece a ansiar pela vida eterna. E mesmo quando se você não está experimentando santificação,
você não pode apontar a sua justificação. Mas a santificação é uma prova da salvação, mas ela também cria esperança para a vida eterna. Por isso que santificação ocupa um capítulo inteiro no livro de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. E agora, pastor, o que eu faço? Preciso santificar, né? Não, meu querido, santificação não é uma coisa que se opera, santificação é obra do Espírito Santo. Deu ruim, né? Quando você olha lá, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, você fala, eu quero, eu tenho alguns, mas eu não tenho outros. Não, você não tem não, você não tem nenhum, porque é um fruto só. Ou você tem todos, ou você não tem nenhum, ou você é, ou você não é. Santificação é o resultado natural de quem tem o Espírito Santo habitando no seu coração. E eu espero que, apesar das minhas fraquezas, a começar pela física, né, que pelo jeito eu não vou conseguir me livrar disso tão cedo, já tomei 2 litros d'água aí, se não conseguir engolir o bicho que está aqui, mas eu espero que, apesar disso, você tenha entendido que Paulo não está convidando você à santificação, ele está explicando o que está acontecendo com você se você foi salvo. Ele está dizendo que é óbvio que a gente espere. Ele está explicando para o povo de Romanos que, se você quiser identificar um cristão, puxa os frutos do ramo, vê se é doce. Compara, põe na balança, vê qual pesa mais. O fruto do pecado é vazio. Ele gera morte. O fruto da santificação é pesado, ele tem peso de glória, porque ele é produzido pelo Espírito Santo. Em tese, o que Paulo está dizendo é isso que está acontecendo com você. Ele não está dizendo, faça assim. Ele está dizendo, já está sendo assim, né? É por causa disso. Você está sendo santificado. Deus está transformando você. A boa obra que ele começou, ele ainda vai terminar. E quando ele terminar, será vida eterna. Que Deus, assim, nos acenda a boa esperança de um dia vê-lo como ele é e desfrutar da sua santidade de maneira plena em Cristo Jesus. Amém.